Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui pela página e eu vou colocar ele também lá no canal do Mundo e Suas Histórias, lá no YouTube também, para que a gente possa ter uma explicação que vá servir, né, para todos os públicos, tanto da plataforma YouTube quanto para a plataforma do Facebook, principalmente no Facebook, tá? Pessoal, é uma das raras aparições que eu faço aqui de cara limpa aqui na página do Facebook, por quê? Para vocês que seguem a página ou para vocês que estão visitando a nossa página é uma página de educação, tá? Ela não é uma página de curiosidades apenas. Ela fala de curiosidades, mas ela é de educação. E como uma página de educação, ela tem responsabilidade sobre tudo aquilo que ela transmite através das suas postagens ou vídeos. Claro que isso não nos isenta de cometer erros. Somos seres humanos e podemos nos equivocar com relação às nossas publicações. E quando isso acontece, nós corrigimos os nossos erros e assumimos os nossos erros para aqueles que apontaram esses erros. Não existe nenhum tipo de problema em fazer isso. Infelizmente, a internet nos proporciona um ambiente que muitas vezes é um ambiente de muitas acusações, falta de educação e ataques gratuitos, principalmente quando as pessoas que atacam elas não têm ali um motivo real para atacar. Então já vi muitas pessoas, né, tentarem nos agredir com palavras, nos desqualificar, dizendo que nós fazemos fake news e etc. Quando existe o erro, a gente não tem problema, a gente corrige e ok. Agora, uma boa parte dessas pessoas, elas não têm razão naquilo que elas contestam. E uma das coisas que eu sou um dos fundadores, mas tenho também a Jaquita, só que eu sou o que mais publica aqui na página. Uma das coisas que eu observo é que muitas dessas pessoas elas vêm com vieses, né? Vieses ideológicos, políticos, e elas apresentam argumentações com distorções da realidade, da verdade, e distorções históricas. E por esse motivo que eu estou aqui fazendo esse vídeo em caráter de exclusividade. Tô até pensando em de repente eu posso fazer mais vídeos, né, dessa maneira também, para poder até mesmo me aproximar um pouco mais do público aqui da página e do canal lá no YouTube, para a gente poder fazer algumas ponderações, algumas discussões históricas, para a gente não ficar apenas na questão do texto. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas vocês estão usando inteligência artificial. Cara, eu até uso inteligência artificial assim para poder melhorar ali a qualidade do texto ali, fazer umas análises, mas se vocês forem reparar, todos os nossos conteúdos, eles têm bases, têm fundamentos, têm fontes. Então é uma coisa que eu não me preocupo muito com relação à inteligência artificial. Mas é lógico, tem muita gente que acha que hoje em dia todo mundo faz conteúdo com inteligência artificial e que as pessoas elas não têm a capacidade de chegar e trazer é, um embasamento maior, argumentativo, nem nada disso. Enfim, isso eu sei que eu tenho, eu sei que a minha é, companheira aqui, também fundadora, também tem essa capacidade, porque senão nós não faríamos, não criaríamos uma rede de história para divulgar história no Facebook e no YouTube, ok? Então vamos lá, gente. Eu não vou citar nomes de pessoas, não vou expor nomes de pessoas. A minha intenção não é envergonhar ninguém, não é colocar uma verdade acima de todas as verdades, mas é de estar fazendo uma exposição que eu acho que é justa, coerente com o que a nossa página faz e trazer algumas questões que as pessoas estão distorcendo historicamente sobre, por exemplo, a cultura woke e sobre o think tanks, tá? Que algumas pessoas vêm aqui, falam e dão uma definição completamente equivocada. Eu, lógico, eu não vou ficar apenas nas minhas palavras, eu vou mostrar fontes sobre isso que eu estou falando, fontes oficiais, fontes diversas, tá? Oficiais,
e a definição para que vocês possam estar entendendo o que é a cultura woke. Ela existe, ela não é uma teoria de conspiração, não é uma teoria de conspiração da direita nem da esquerda. Isso tem embasamento histórico e principalmente o próprio significado da cultura woke, ela por si só já demonstra que ela é real e ela existe, tá bom? Vamos lá, gente. Só para vocês entenderem, vou fazer uma explicação sem mostrar aqui Google nem nada, só para vocês entenderem ali, a definição de woke, ela pode ser colocada literalmente como acordar, estar acordado, despertar. Vai lá no dicionário que você vai ver isso. Entendeu? Tanto no dicionário aqui do Brasil, quanto no próprio dicionários americanos, eu recomendo o dicionário de Oxford, né? Que inclusive ele cunhou, muito legal ali, ele cunhou justamente sobre o movimento woke. O próprio dicionário de Oxford, ele cunhou sobre esse termo, sobre o que ele é, quem são as pessoas que seguem essa... Eu não vou dizer que o woke é uma ideologia. O woke é muito mais um movimento baseado, sim, numa ideia, por consequência, uma ideologia, talvez, né? Mas ele é muito mais baseado ali numa ação do próprio movimento negro dos Estados Unidos, desde meados das décadas de 40. Inclusive, um dos grandes defensores disso, Martin Luther King Jr., tá? Então, assim, as pessoas que falam que isso é uma teoria de conspiração, não é uma teoria de conspiração. Ela é real, existe, tá na história. E qual é a finalidade da cultura woke? Tá? Vamos à origem dela. A finalidade na origem dela é justamente promover a igualdade e a liberdade de todas as raças. Aí alguém pode contextualizar ali que, mas não existem raças, é a raça humana e ponto. Eu sei disso, eu entendo, mas tem muitas pessoas que não entendem. Eu estou colocando ali só para poder vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? Então, a cultura woke, ela é essa luta racial do movimento negro que surgiu lá nos Estados Unidos, na época de segregação racial. Todo mundo já ouviu falar nessa história. Quem não conhece já ouviu falar na segregação racial dos Estados Unidos, que hoje ainda existe, de certa maneira existe. E o movimento woke, tá? Que não é uma coisa assim, vamos ser woke para fazer isso. Não é isso, gente. Não é isso. O movimento woke é um movimento natural de quem está lutando por isso. Entendeu? Então o movimento woke, ele existe. Com o passar dos anos, o movimento woke ele foi, né, se adaptando à modernidade. E aí que entra a minha crítica, não ao movimento woke em si, mas a atitudes de pessoas do movimento woke, que inclusive tira uma certa credibilidade do movimento woke, e aí que entra todo um debate político sobre isso, ideológico sobre isso, porque infelizmente essas pessoas que desse movimento que são extremistas, elas fazem coisas ali que acabam sendo contestáveis. Dentro dessas atitudes, eu destaquei na minha publicação que gerou esse debate que não existe a necessidade, por exemplo, da Disney fazer uma adaptação histórica moderna embasados em uma mentira. Eu não estou falando da adaptação em si. Muito se fala que não deveria colocar uma protagonista latina, porque na história original da Branca de Neve fala que a personagem ela é branca como a neve. Isso está lá no original. Beleza, não estou falando sobre isso. Entendam bem, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a afirmação dos produtores. Vou passar um carro de som aqui, espero que não atrapalhe. A afirmação dos produtores que pegaram e afirmaram que dentro da história da origem da personagem Branca de Neve existe uma versão que diz que a origem do nome dela não tem relação com o tom da pele. A minha crítica foi relacionada a isso. Não foi criticando, não foi dizendo que não poderia haver uma recontagem, uma reimaginação
da personagem, que ela poderia ter uma origem diferente, que o nome Branca de Neve poderia ser por qualquer outro motivo. Eu nunca falei, nunca critiquei esse ponto. O meu ponto de crítica é: eles inventaram até então, porque eles não apresentaram a base para essa afirmação. Eles inventaram que existe uma versão do conto da Branca de Neve que é anterior à versão dos Irmãos Grimm, da adaptação dos Irmãos Grimm, e que essa versão anterior, ela conta a história de que a origem do nome de Branca de Neve é por conta de uma tempestade de neve, a qual ela teria sobrevivido, e os pais decidiram colocar nela esse nome. Eu quero saber de onde eles tiraram essa versão. Sinceramente, não existe essa versão até esse momento. Ninguém apresentou uma versão como essa. A versão original, só para vocês entenderem, Branca de Neve, ela partiu de contos alemães orais. Então não se sabe qual foi a primeira pessoa que formulou Branca de Neve, que se sabe que são contos orais. Os contos orais, eles, lógico, dependendo de quem conta, vai ter várias diferenças, mudanças, adaptações desse conto. Primeira obra que foi documentada mesmo no papel sobre a origem da Branca de Neve, foi feita por um italiano. Que é o Giambattista. Agora me fugiu o nome dele. É o Giambattista, deixa eu ver aqui. Giambattista Basile, um escritor italiano. Ele foi o primeiro a formular, tá? A trazer, levar, documentar, trazer para o papel a obra de Branca de Neve, tá? Pelo que nós conhecemos. Então, de repente, os produtores da nova versão de Branca de Neve, eles poderiam simplesmente pegar e falar: ó, nós achamos aqui uma versão anterior dos Irmãos Grimm e conta essa versão. Ok. Eles apresentam isso, não tem problema nenhum, eu não teria feito críticas a isso. Só que eles não apresentaram. Eles simplesmente falaram: ó, tem, e nós nos embasamos nessa versão. Mas qual é a versão? O que é curioso, é até importante para a história que se houver uma versão como essa, que a gente possa ter conhecimento disso, mas até então não tem. E a minha crítica é justamente sobre isso. Qual é a necessidade da indústria cinematográfica, principalmente os produtores do filme da Branca de Neve, que são declaradamente militantes da cultura woke, tá? Qual é a necessidade deles mentirem sobre a origem? Por que justificar isso? Eles simplesmente falam assim: olha, nós vamos fazer uma adaptação moderna, tá, sobre isso, e nós vamos mudar o nome de origem. Não vejo problema nenhum. Eu sei que vai ter muita gente que vai ver problema, vai ter uma discussão, mas não precisa mentir sobre isso. Porque quando se mente sobre isso e se afirma que existe uma versão anterior, você está distorcendo a história. Não a história que eu tô falando da obra, mas a história de origem. A história de origem não da história que é contada, da história de origem, do surgimento da história da Branca de Neve. Tomara que eu tenha me expressado de uma forma que vocês vão entender sobre isso. Porque foi esse ponto que eu utilizei. E as pessoas que criticaram o meu texto, elas estão insistindo que eu critiquei a adaptação. Não estou criticando a adaptação. A adaptação é importante. Você não pode ter uma obra antiga que você vai trazer para os dias atuais e você não fazer uma adaptação para os tempos atuais. É importante isso. Eu sou totalmente apoiador de adaptações, mas não de desonestidade, de tentar justificar uma adaptação através de uma mentira histórica. Isso é fake news. É fake news. E esse é o meu ponto. Esse é o motivo de eu estar criticando. E que as pessoas não entenderam. Aí argumentaram que o texto poderia ser racista. Argumentaram, né, que a cultura woke é teoria de conspiração. E que, na verdade,
a base dos meus argumentos é baseado no think tanks, né? E a pessoa, quando eu perguntei, você sabe o que é think tanks? A pessoa falou que think tanks é um movimento da extrema direita que tenta acusar, né, as pessoas de estarem fazendo distorções históricas. Cara, antes de você criticar uma pessoa, eu acho que eu até faço uma recomendação. Busque entender aquilo que você está criticando, tá? Para você não passar vergonha. A minha intenção aqui não é fazer você passar vergonha, é fazer esclarecimentos sobre a história. Essa é a minha intenção, fazer isso. Você vai aceitar o esclarecimento se você quiser. Mas se você for argumentar utilizando narrativas e retóricas, isso não vai rolar comigo aqui, não vai rolar com a página, tá? Eu não tô falando isso de forma arrogante. Tô falando que, meu irmão, você vai falar que o meu texto é racista, vai falar que eu faço fake news e você vai utilizar uma fake news pra isso, mano? Você tá falando sério? Embase o seu argumento, mostre as fontes, como eu fiz, né, no debate que eu tive lá com a pessoa que acusou, eu mostrei as fontes e pedi as fontes. Ela não me apresentou as fontes, ela me trouxe narrativas e retóricas. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, porque eu acho que é legal, né, expor isso. E vamos passar para o Google, vamos utilizar o Google aqui como uma forma da gente poder mostrar não apenas nas minhas palavras também, tá? Vamos lá, o Google aqui, quando eles colocam um termo de pesquisa, geralmente ele joga aqui na visão geral criada por IA. A gente sabe que a IA tem uns probleminhas, né? Que às vezes ela distorce as coisas. Porém, tá no Google. Aqui é uma das melhores formas de você buscar fontes oficiais de credibilidade. Então você tem que saber também pesquisar. Tem que saber fazer a sua pesquisa para se embasar. Não é pegar qualquer coisa aqui e sair falando, não, isso aqui tá no Google, é verdade. Não é dessa forma que eu aqui trabalho, que profissionais de educação trabalham, profissionais sérios. Precisa trazer base para sua argumentação e essas bases são através de fontes oficiais, fontes de credibilidade. Não são fontes meramente opinativas, são fontes que trazem a história na íntegra. Vamos lá, pessoal. De vez em quando eu dou uma pausa aqui na gravação, que eu tô gravando aqui, tem uma movimentação aqui, mas vamos lá. Fontes na íntegra. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui que eu acho que é bem interessante. Ó, think tanks são organizações que produzem pesquisas, análises e recomendações para ajudar a tomada de decisões políticas. Elas atuam em diversas áreas como economia internacional, segurança internacional, questões ambientais, saúde, governança, globalização, entre outras, tá? Então, com base nessa descrição aqui, vamos fazer uma ponderação aqui importante. Isso não significa que essas organizações não vão fazer fake news. Primeiro ponto importante, tá? Não significa. Mas aqui cita algumas das organizações. A Fundação Getúlio Vargas é um exemplo de think tank brasileiro que tem sido reconhecido internacionalmente. Em 2020, foi classificado como o terceiro think tank mais importante do mundo pelo Global Got Think Tank Index Report da Universidade da Pensilvânia. Então, meu irmão, quando a gente fala em fonte, a gente não está falando só de link, pegar os links e jogar, não. Fonte é isso aqui, ó. Você tem a informação em mãos e você vai passar essa informação para a pessoa e a pessoa, por si própria, vai buscar essa informação, a veracidade dessa informação em fontes de credibilidade. Entendeu? Não é simplesmente chegar e passar os links. Porque eu, inclusive, passei alguns links de fontes de credibilidade para as pessoas. Não leram. Não leram. Então não tem muita... acaba que não tem muita importância as fontes. Que tem a importância é a informação em si. A informação em si, ela já diz tudo. Porque, por exemplo, eu não posso falar sobre Martin Luther King Jr., mencionar ele como uma das pessoas que faziam parte do movimento woke, e você, que está às vezes me contestando, você tem que saber sobre isso. E se você não sabe, você tem que buscar essa informação. Mas onde você está buscando essa informação? Em veículos de comunicação enviesados com essa polarização de direita e esquerda? Porque eu fui chamado de extrema-direita.
A pessoa nem sabe se eu tenho um viés político, não sabe quais são as minhas bases e me chamou de extrema-direita, porque eu fiz uma crítica ao movimento woke, que ela nem sabe definir o que é um movimento woke. Quando eu fiz a definição e mostrei o embasamento histórico, essa pessoa me jogou o think tanks. Eu pedi a definição, ela não soube dizer qual é a definição. Então vocês percebam o estrago que a desinformação está causando para a sociedade. Pessoas que querem se colocar como doutores, né, em história ou doutores da verdade, através de informações falsas que vêm na internet. Vêm fragmentos de informações que elas acreditam porque aquilo ali vai de encontro ao viés político e ideológico dela. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para trazer história embasada. Outros exemplos de think tanks brasileiros são Fundação Armando Alves Penteado, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o BRICS Policy Center, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Fundação Fernando Henrique Cardoso, o FHC, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Existem muitos outros. Qualquer canal do YouTube, blog, que também se coloque nessa condição aqui, ele é um think tanks. Pode ser que esses veículos eles tragam informações verdadeiras com embasamento. Então, o que acontece? Qualquer veículo de informação sobre esse tipo de tema, ele pode trazer informações de credibilidade ou não. Tá? Incluindo a página O Mundo Suas Histórias, como uma página que divulga história, ela também é um think tanks. Ok? E a pessoa argumentou que think tanks são da extrema direita, polarizados, né? E tudo mais. Você pode vir aqui em sites que tem relação governamental, como a ENAP aqui, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Aqui temos vários outros sites aqui que falam a respeito disso. Tá bom? E lógico vai ter sites aqui, ó, The Economist fala, a própria Nature Science fala sobre isso, tá? Então existe embasamento naquilo que eu estou falando, mas a pessoa que criticou, ela não sabe o significado do termo think tanks. Ela simplesmente ouviu alguém falando sobre isso e ela está utilizando isso como um argumento para afirmar que eu estava fazendo desinformação, sendo que todos os pontos que eu coloquei têm embasamento. Aqui eu também coloquei aqui pesquisas da cultura woke. O portal de notícias da Globo G1, ele fala sobre isso, tá? Basta vocês acessarem aqui. Só colocar cultura woke, site globo.com, que ele vai trazer, tá? Existe a revista Galileu, né? E tudo mais, Época Negócios. Você não confia nesses veículos, não tem problema. Cultura woke. Tira aqui, ó. Coloca só cultura woke, aparece BBC. Existem vários outros portais de notícia. A revista Oeste, ela tem, pelo que eu entendo, ela tem viés também político. Tá? Brasil Paralelo, que foi o que mencionaram também. Tá bom? Aqui temos a Wikipédia. E podemos colocar também, ó, Woke Culture. Deixa eu ver se vai aqui, se eu coloquei certinho. Não, é aqui, ó. Ó. Temos aqui o The Guardian, National Review, Science. Temos Universidade, Maastricht. Temos outros portais aqui que falam sobre isso. Então, não é uma teoria de conspiração, tá? É um fato histórico. Lógico que existem problemas na cultura woke que têm que ser apontados. Foi por isso que eu apontei e fiz uma crítica sobre isso, tá? Não é que a existência da cultura woke, ela tem que... Porque a cultura woke é a luta por essa igualdade, por essa liberdade do movimento negro que se expandiu para outras minorias. Então, quando você fala sobre a defesa da mulher contra o machismo, contra o feminicídio, quando você fala sobre a pobreza, tudo isso acaba sendo englobado pela cultura woke,
que visa trazer esse debate e essa igualdade dentro da sociedade. Então isso é cultura woke, que o indivíduo falou que é teoria de conspiração. Beleza? Deixa eu ver o que mais eu vou acrescentar sobre isso. Eu acho que eu já fui bem pontual, né? Já tenho aqui, mais de 20 minutos de vídeo. Né? Tô tentando deixar bem explicadinho ali, para que não haja sombra de dúvidas, tá? Porque foi difícil, tá? Foram, sei lá, umas 4 ou 5 pessoas que fizeram a crítica, que chamaram a publicação de racista, que falaram que era desinformação. Todas elas, eu fiz o questionamento, olha, aonde que há aqui um teor racista? Aonde que há aqui a desinformação? Pode me mostrar os pontos exatos sobre isso? Ninguém me mostrou pontos. Todo mundo simplesmente continuou com narrativas, retóricas, tentando colocar como se eu tivesse escrito algo que eu não escrevi, como se eu tivesse falado algo que eu não falei. Isso me lembra muito, tá? Eu não sei se é proposital ou não dessas pessoas, mas isso me lembra muito aquela estratégia que é usada em debate sobre como você ganhar um debate sem ter razão. Que é utilizar justamente narrativas, retóricas, tentar desestabilizar o seu oponente de debate ali emocionalmente, tentar desqualificar utilizando um argumento, um ad hominem, né? E tudo isso tá presente no que essas pessoas me responderam lá. Nenhuma me mostrou uma fonte oficial de credibilidade para embasar os argumentos delas, e nenhuma delas apontou ali algo no meu texto que se qualificasse com aquilo que eles me criticaram. Entendeu? Então acho que é importante, tá? Para você que está me ouvindo, que se interessou em ouvir até o final, é importante, tá, gente? A gente preservar a história, tá? Seja ela qual for. É importante a gente entender, ler o texto, interpretar o texto. Não simplesmente ver um enunciado ou ver aquele meia dúzia de palavras que você fala, lá vem falar sobre isso. Essa pessoa é de direita, essa pessoa é de esquerda e não sei o quê. Isso é ignorância. Isso é ignorância e não é nada inteligente fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Tendo dito isso, pessoal, seguimos nossas publicações aqui na página O Mundo e Suas Histórias, publicações sobre história antiga, história medieval, história moderna, atualidades, curiosidades, tudo para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, se você tem visto publicações da nossa página e quiser continuar recebendo todas essas notícias com seriedade, trazendo informações educativas da história do passado, presente e o que vier aí para o futuro, então segue nossa página aqui no Facebook, segue nosso canal lá no YouTube. Aqui embaixo nós temos, deixa eu colocar aqui certinho aqui, nós temos aqui as nossas redes sociais, tá? Em todas elas @o Mundo Suas Histórias, tudo minúsculo juntinho. Temos aqui o QR Code aqui, se você quiser usar o QR Code, tá? Estamos ali no Instagram, estamos no Twitter X, né, que agora voltou a funcionar, estamos também no Threads, mas assim a gente está mais atuante no Facebook. O YouTube a gente precisa voltar um pouco mais, mas é complicado fazer vídeos, né? A gente não tem tanto tempo assim para fazer vídeos, acaba que a gente vai mais para produção de textos, tá? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Você pode discordar à vontade, né? É aquela questão, você será tratado com respeito aqui na página. Se a gente tiver que pontuar alguma coisa, vamos fazer pontuações com bases históricas, com fontes, argumentos, e é o que nós esperamos também, que o público possa se esforçar em fazer isso também, tá? Para que a gente tenha um debate saudável, que a gente possa se entender e evitar qualquer tipo de acusação infundada de racismo ou de qualquer outra coisa que não faz o menor sentido aqui para esta página. Tendo dito isso, pessoal, um forte abraço a todo mundo. Nos vemos em breve. E eu fui.